E tudo bem com vocês? Muito bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre ações de vendas ultrapassadas. São coisas que você precisa evitar fazer aí onde você está. Na última aula eu acabei demorando um pouco mais para começar, então a gente precisa ser mais assertivo, gente. Tudo bem, Vanessa? Vamos mais direto ao ponto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve recapitulação, né? E vou continuar no assunto. E uma coisa que eu achei... Eu peguei o vídeo para poder fazer edição do vídeo, para tentar tirar vídeos menores daquela última live. E o que aconteceu? Quando eu fui fazer edição, gente, eu comecei um assunto, depois eu voltei, depois eu fui... No final das contas, assim, dá um trabalho tremendo para tirar um vídeo, que seria um vídeo menor. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? E que eu espero que vocês me ajudem nesse sentido. Quando a gente for falar de um determinado assunto, então aí eu vou querer a contribuição de vocês, com alguma história, alguma coisa que aconteceu, e aí você vai colocar o seu comentário aí, para poder justamente a gente falar sempre do mesmo assunto, para a gente estar alinhado. Então vocês vão perceber que a live vai fluir melhor, né? Então é o seguinte, eu quero começar falando o seguinte. Eu quero pegar os meus óculos e emprestar para você. Para quê? Para você passar a ver as coisas como eu vejo. Então eu vou emprestar os meus óculos para você e aí pronto. Agora você vai ver as coisas pela perspectiva que eu vejo, né? A perspectiva de mentor, de professor, e não a perspectiva de profissional de sobrancelha. E isso é só para você ter uma visão diferente sobre o que você está fazendo aí no seu estúdio. Então vamos lá, Das ações de vendas ultrapassadas, a primeira que a gente conversou foi sobre o cartão de visita, que realmente é material impresso, é complicado você ter porque ele fica parado e você acaba tendo pouco ou nenhum resultado. O segundo ponto que a gente tinha conversado foi sobre os panfletos. Quando você imprime panfleto, acaba ficando ali para você, ninguém entrega. Quando você arruma alguém para entregar, no final das contas, você não consegue ver o cliente de volta, né? E isso realmente é um problema. O próximo foi o cartão fidelidade. No cartão fidelidade, por que é um erro você ter o cartão fidelidade? Normalmente, são 10 designers de sobrancelhas para cliente ganhar um. E tem cliente... primeiro, o controle disso acaba sendo difícil. Por quê? Porque tem cliente que perde, ela não guarda, ela não leva. Então não é nem um pouco funcional. Você vai ficar perdido ali. Da vez que eu apliquei o cartão, o fidelidade, o que eu fiz? Eu dei o design de sobrancelha para todo mundo e recolhi todos os cartões. Assim que eu acabei resolvendo e parei de imprimir material. Material impresso, realmente o prejuízo financeiro que acaba ficando. Depois eu falei com relação a dar mimos para os clientes. Os mimos para as clientes funcionam assim. Você dá uma escovinha, que teve até um comentário desse, falou assim, porque, gente, é o seguinte, quando você vai dar um mimo para chamar uma cliente nova, essa não é a ideia. Por quê? Porque você vai investir dinheiro para presentear aquela pessoa e às vezes você vai dar o mimo e você dá para a própria cliente que você já tem, que já está fidelizada. Mas Ivan, eu queria dar um reforço. Tem outras maneiras. Inclusive teve uma moça que ela falou que ela dá o pentinho ou dá o buço. Ela faz o buço na linha. Então, mas olha só a diferença. Quando você vai dar o mimo, então você não fala para ela, você vai fazer a sobrancelha aqui comigo e você vai ganhar o mimo. Quando é desse jeito, é ótimo. O que é o errado? É você falar, todo mundo que fizer vai ganhar essa escovinha e esse negocinho aqui e uma florzinha, e aí você vai dar coisa para ela. Só que no final das contas, a cliente ela não vem por causa do mimo. Ela vai vir
por causa do serviço. Então você já oferece o serviço direto. E no final do serviço, como vamos dizer assim, um algo a mais, que é o famoso over delivery, né? Que é entregar mais do que a cliente está esperando. Aí sim você pode dar o peitinho para ela, ou até surpreender de uma outra maneira. Aí nesse sentido, sim. Quem indica amiga ganha 20% de desconto. É uma estratégia terrível que a cliente não vai se sentir, vamos dizer, confortável para indicar alguém, porque é muito pouco. Para pensar, 20% de um design de sobrancelha. O design de sobrancelha você vai estar cobrando lá no seu estúdio R$30. A maioria de vocês cobra 20, 25. Vamos fazer uma conta por R$20. Quanto que é 10% de R$20? 10% é R$2. Ela vai ganhar por cliente R$4. R$4 por cliente. Ela não vai indicar. Ela realmente tem que ver vantagem nessa indicação. Gente, boa noite a todo mundo que entrou até agora. Vou fazer essa pausa. Pronto, eu parei aqui no amigo e indica e ganha 20%. A Vanessa entrou. Sobrancelha Zane Studio entrou. A Selma tá aí com a gente. Cleo. Lares. A Nai. A Ângel Lopes. A Mireia. A Carla Thaísa. A Janaína, a Maria Luísa, tem uma galera aqui. Então, muito bem-vindas, né? E uma ótima noite para vocês. Eu vou fazer um negócio mais dinâmico, eu tô recapitulando a última aula, né? E aí agora eu vou no boca a boca. Quando você faz, o que é o boca a boca? Você faz ali o serviço da menina e fala pra ela, olha, avisa suas amigas, fala com as pessoas que eu tô fazendo aí o design de sobrancelha. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai chamar, ela não vai ganhar nada com isso, e aí ela vai chamar outras pessoas. Isso funciona bem quando ela gosta do serviço. Mas é muito fácil a cliente gostar do serviço, por quê? Porque ela não tem o mesmo parâmetro que você tem para comparar. Você compara o seu serviço com um monte de gente que aparece no seu perfil. Você compara o seu serviço com as suas professoras, com mentores, com outras pessoas que estão há anos no mercado. E aí você pode ter essa neura, vamos dizer assim, de o meu serviço não é tão bom assim. Mas a sua cliente que não mexe com sobrancelha, ela realmente não vai ter esse parâmetro. É muito provável que nem tem ninguém assim que faz a sobrancelha dela, só você. Muito provavelmente ela conhece só você. No máximo, se ela conhecer você e mais uma menina, e olhe lá. Então pode ficar tranquila que esse boca a boca vai funcionar, e ela tem uma tendência muito grande vai funcionar se for desse jeito, né? Ela vindo porque ela realmente gostou do trabalho. Cobrar o menor valor da região. Gente, vocês têm uma resistência tremenda quando a gente fala do valor. Olha só, para pensar o seguinte: as coisas que você mais valoriza, elas são baratas ou são caras? Eu tô falando só da percepção do valor, não tô falando do que tá entregando. Se chegar alguém e falar para você, olha, essa sobrancelha custa R$5, essa custa R$10 e essa custa R$30. Uma cliente que tá querendo qualidade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a mais cara. Por quê? Porque a gente, não tô falando nem só de sobrancelha, qualquer coisa, a gente tem na nossa mente que se é barato, é ruim. Se é caro, é bom. A gente tem isso, tá gravado dentro da gente, não é uma coisa que a gente nem consegue mudar. E aí a sua cliente vai ter essa mesma percepção. Então, o seu valor, normalmente ele precisa ser ajustado. É muito raro eu conversar com algumas de vocês, normalmente pelo direct, e o valor tá exatamente ali certinho como teria que tá. Normalmente esse valor não tá certinho, né? Ele precisa de correção. Então, cobrar o menor valor da região,
implicitamente você fala para a cliente que o seu trabalho é ruim. E uma outra coisa também é que se a cliente vem pelo valor, ela vai pelo valor. Vamos supor que você começou cobrando R$15. Tem dezenas de vocês que conversam comigo no direct que falam que cobram R$15. E eu sei que você vai ter a melhor justificativa do mundo para poder dizer que tá certo esse valor, que é por causa da região, que é por causa da estrutura que você tem. E no final das contas, é simples, é você que acredita nisso. Não quer dizer que é verdade, só porque você faz isso. Ah, mas as meninas aqui na cidade fazem assim. Faz errado, tá errado. Tá entendendo? Você precisa valorizar o trabalho que você vai fazer, porque senão vai demorar muito mais para você ter resultado financeiro, para você ter independência financeira, para você viver disso que é o seu sonho. Então, cobrar o menor valor da região normalmente é um super tiraço no pé, um negócio que, foge disso. É melhor você ter um valor médio ou oferecer algum outro tipo de benefício para cliente, mas nunca ser o menor valor da região. Reformar o estúdio para ficar lindo. Na última aula, esse daí foi uma das coisas que a gente conversou. E que o estúdio que você tinha que reformar, porque senão a cliente não vinha. Olha só, a cliente, no final das contas, que é uma recapitulação que eu estou fazendo. O que ela quer? Ela quer a sua mãozinha na cara dela, cuidando dela. Ela quer deixar a vida dela lá, marido, filho, casa, cachorro, bicho, deixar de lado e ir até o seu estúdio ou a sua casa para você cuidar dela. É isso que ela quer. Ela não está pedindo muito. Essa exigência com a estrutura, ela vem de você. Você que quer que o lugar fique perfeito. E olha só, tem algumas meninas que eu venho conversando que investiram pesado no estúdio. E quando eu falo pesado, antes de começar a atender o negócio, assim, fez uma super estrutura. Com ar-condicionado e tudo mais. Sabe o que está acontecendo? Elas estão sem clientes. Gente, não é o lugar. E você realmente precisa incorporar isso. Coloca na sua cabeça. A cliente vai procurar você por causa do seu serviço, do atendimento que você faz, do seu cuidado com ela. Não porque a sua estrutura é um negócio, mirabolante e porque você tem um quadro, um cantinho de café. Às vezes ela não quer esse glamour todo, né? Inclusive, dependendo de como é a sua cidade, pode ser que ela nem se sinta bem num lugar assim. E aí, esse é o motivo, isso eu não tinha falado na última aula. Esse é o motivo de quando tem um estúdio que ele começa a crescer muito e começa a ficar com muita coisa, né? Muito bonito, um lustre, quando ele fica muito assim, tem uma certa parcela da cidade. Se você tá numa cidade que tem uma parte mais pobre e tal ali, dependendo de onde foi feito esse estúdio vai perder muito cliente. Por quê? Porque a população da cidade não se sente confortável em ir naquele estúdio porque ele é muito glamouroso, muito bonito. E aí você, no seu estúdio, que é na sua casa, pode simplesmente pegar essas clientes, fazer convites através do seu Instagram e da internet, de anúncio, para poder essas pessoas irem conhecer o seu estúdio que é na sua casa. Sabe o que acontece? Acontece como eu, da última vez, né, no estúdio. Quando tinha um estúdio físico, tinha um estúdio que ele era, vamos dizer assim, mais bonito e tal. E aí, eu fiz um que era no fundo de uma casa, tinha que passar pelo um corredor lá, chegava lá no fundo para fazer o atendimento, e olha só, na época, isso já tem alguns anos, uns 3 anos ou 4 anos, pelo menos, não, tem mais de 4 anos, o design de sobrancelha era R$30 e com rena era 60. Para vocês terem uma ideia, tinha cliente que ela relatava que ela preferia alguns dias ir a pé e usar o dinheiro do ônibus para fazer a sobrancelha lá, porque ela se sentia bem lá naquele ambiente. Ela poderia fazer num lugar que era até mais barato, mas ela preferia pagar mais caro lá. Por quê? Porque ela se sentia bem com o ambiente, com o atendimento.
Então, não tem essa necessidade que normalmente vocês acreditam que tem que reformar e fazer isso ou aquilo. Olha, o mínimo começa agora do jeito que tá e aí vai melhorando com o dinheiro que vai entrando. O objetivo não é gastar dinheiro, é ganhar dinheiro. E com o dinheiro que você ganhou, aí sim você vai melhorando o ambiente dentro do que as suas clientes também ali preferem, né? É você e as clientes ali numa conversa. No final das contas, a decisão é sua. Mas você vai fazer coisas que agradem as clientes, né? E aí a gente vai chegar no ponto de hoje. Deixa eu ver quanto tempo. Opa. Ó, esses 15 primeiros minutos aí foi basicamente para recapitular, que eu realmente acho que era muito importante. Agora é o seguinte. Quando você fica pensando que você tem que ter muitos cursos, muitos certificados na parede para poder ter clientes. Sabe o que eu já ouvi? Ah, Ivan, se eu não tiver uma parede com certificado, as clientes vão reparar. Aí a gente vamos abrir um pormenor e conversar um pouco sobre isso. Já aconteceu de alguma cliente de vocês perguntar por que não tem certificado, alguma coisa assim? No geral, a sua cliente, olha só, se liga nesse insight aqui, se liga nessa recomendação. A cliente, ela tá muito mais preocupada com o resultado que vai ter na sobrancelha dela. Então, quando você fala para ela pode ver uma parede cheia de certificado. Se você fizer alguma coisa na sobrancelha e tiver um erro assim, vamos dizer, muito nítido, ela não tá nem aí pro tanto de certificado que você tem. Ela vai reclamar, ela vai falar, olha, eu não gostei, porque por causa disso, vai te falar, né? Então, no final das contas, eu não tô falando isso que, então pra você vai ficar lá insegura e tal, realmente não é isso não. Nossa, gente, correu o chat tava parado aqui pra mim, vocês estão comentando e eu pensando que eu tô falando, parece assim, gente, ninguém tá falando mais nada, não, vocês estão falando, mas tudo bem, ó, depois eu volto e dou uma olhadinha nos comentários, agora que eu tô atualizando, beleza, então, realmente não tem essa necessidade de ter uma parede cheia de certificado. Ó, tem algumas pessoas que eu conheço que já fizeram o quê? No horário do almoço, ela foi lá, ela fazia a sobrancelha dela, não tinha curso, e aí ela fez o quê? Chegou no horário do almoço, ela falou com uma colega de trabalho, ô fulana, dá uma olhada aqui na minha sobrancelha, o que você acha? Aí a amiga dela falou, nossa, eu achei legal, ficou legal. Ela, você quer que eu faça isso na sua sobrancelha? Eu faço na hora do nosso almoço. O que a amiga falou? Tá bom. Por quê? Porque ela tá vendo o resultado que tá na dela e ela quer aquele resultado nela, sem curso, sem nada. Ó, eu não tô falando que, mas eu não preciso me qualificar, não é nada disso. Eu tô dizendo que se você tá começando do zero, ou você já fez um curso, já é suficiente. Não precisa ficar procurando milhares de especializações e não é isso que vai fazer você lotar sua agenda e ter cliente. Tanto é que teve até um story que eu coloquei esses dias com a moça que ela tem 24 ou 25 cursos e infelizmente ela tá sem cliente, ela teve que recomeçar agora da casa dela. Então, ter muitos certificados na parede realmente não é, vamos dizer, o maior indicativo para você ter cliente. Inclusive, se você tem, não tem nada de errado com isso, mas deixa eu abrir um pormenor. Quanto de dinheiro que não tem nessa parede cheia de certificado e que tá lá paradinho, você não tá usando nada daquilo. O que eu aconselho você fazer? Eu aconselho você, quando comprar alguma coisa, algum curso, qualquer negócio, coloca em prática e ganha dinheiro. E depois você faz um outro treinamento. Só que de preferência com o dinheiro na mão. Até a Luana tá falando, nossa, 24 cursos a moça tinha. Agora, de verdade,
quantos que a pessoa tá colocando em prática? E a Luana colocou, o povo engana a gente com novas técnicas. É assim, pode até ser que realmente seja uma nova técnica, né? Só que se você não tá ganhando dinheiro com a que você já sabia, não é a técnica que vai fazer chover cliente para você. O diferencial vai ser você saber vender. Se você não sabe técnica de nada, nenhuma, e aí você só faz a sua sobrancelha, faz igual a menina que eu falei, que ela vai chegar lá no lugar, ó, e aí, vamos fazer a sobrancelha? Ó, o resultado que eu te entrego é esse, eu fiz a minha, em mim, você quer? Aí a menina fala no horário do almoço, quero, bora. O que começou a acontecer? Começou a acontecer de ter várias meninas que faziam com ela na hora do almoço. Tanto é que tinha dia que tinha tanta gente para fazer que ela não conseguia nem almoçar. Ela começou a dispensar clientes. Dispensar clientes. Gente, ela não tinha um curso, um lugar de atender nada. Ela atendia numa praça de alimentação do shopping, que é perto de onde ela, numa loja onde ela trabalhava. É complicado. Então, assim, realmente não é isso que vai fazer você lotar a sua agenda. Deixa eu ver aqui agora, para mim não perder o fio da meada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Você não vai ser inconveniente. Ó, o que é o ser inconveniente? É você ficar pegando no pé da futura cliente, enchendo o saco dela pra ela fazer a sobrancelha. Gente, tem que ser uma coisa natural. Natural. Você vai chegar pra ela e vai falar, olha, você gostou? Meu, fiz a minha sobrancelha e tal. O que você achou? Ah, eu gostei. Ah, na hora do almoço, se você quiser, eu faço a sua. Ela não vai... olha, não tem como ela recusar um negócio desse. Por quê? Você não falou nem de cobrar. E ninguém tá falando de cobrar. Aí você faz esse primeiro. E aí você fala pra ela, e se você quiser, nos próximos eu faço. Mas ó, me dá R$10, vai, só pra poder... E pronto, e assim vai. E aí ela fazia no horário de almoço dela, e depois ela fazia no final de semana na casa dela. Só que ela não era uma coisa que ela queria fazer, que ela gostava de fazer. E aí, infelizmente, em algum momento ela falou, não vou mais fazer. As meninas pediam e ela não fazia. Parece que é uma coisa, né? Quanto mais a pessoa fala que não vai mais fazer, aí mais as clientes querem, eu pago mais, eu quero, não sei o que lá e tal. Deixa eu ver o que a Diane colocou. Você não entendeu a pergunta, não. Qual que é a pergunta, Diane? Deixa eu voltar aqui. Sem parecer inconveniente, mas por que você não faz live? Ah, menina! Agora eu não li toda a pergunta, ó. Falha minha. Sem parecer inconveniente, Ivan. Vírgula. Mas por que você não faz live com mais frequência? Adoro suas dicas. Ah, obrigado. Eu comecei... então, na verdade, eu tava sem fazer as lives, né? E eu comecei... A primeira live foi anteontem. Agora eu vou manter... fazendo 2 vezes na semana, mas futuramente eu tenho intenção de intensificar. E dessas lives saem conteúdos muito bons, conteúdos maiores. E aí o que acontece? Eu vou pegar esses conteúdos, eu consigo fazer vídeos diferentes para colocar no próprio Instagram mesmo, né? Para vocês acompanharem. E quem participar na live consegue, vamos dizer assim... fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas também, só que aí dentro do assunto que eu estiver falando. Isso, não, agora eu entendi, gente, agora eu entendi. Agora eu entendi. Uma outra, então, ter uma parede cheia de curso realmente não é uma coisa que vai fazer essa diferença. Isso daqui, mentir para cliente. Gente, ó, vamos falar sobre isso? Quem aí já falou uma mentirinha para cliente? É o seguinte, não precisa se identificar, não precisa falar, não precisa se expor aqui não. Eu já vi gente falando o seguinte, não, mas são as últimas vagas. Inclusive no lugar que eu trabalhei, eles montaram uma turma de curso de maquiagem, de design de sobrancelha, e aí não tinha vendido ainda nenhuma, né?
E aí eles falaram assim, olha, faz uma publicação e coloca aí no Instagram e manda no WhatsApp falando que são as últimas vagas. Ué, mas era uma turma de 8 pessoas. Eu falei, mas não tem nenhuma. Como que são as últimas vagas? Aí a pessoa, não, mas é porque se falar desse jeito, aí as meninas vão pensar. Eu falei, ó, eu realmente me recuso a fazer isso, eu não acho que tá certo. Eu não aprendi assim, desde que, meu pai, minha mãe, são valores. Gente, se você não quer que faça com você, não faz com os outros. Sabe por quê? Porque se essa menina descobre, e ela vai descobrir. Eu sou homem, sou mais devagarzinho para descobrir essas coisas. Mas a sua cliente, se ela é mulher, ela vai pegar você na mentira. E aí, ela, de cara, ela pode simplesmente parar de ir e não te falar mais nada. Ou ela pode ir lá no Instagram e fazer um texto desse tamanho falando como que você foi safada com ela. Não pode falar safada aqui, senão dá problema. Mas o quanto você foi desonesta com ela. Que você mentiu. E aí, se ela faz isso e outras pessoas vão ver aquilo, nossa, você vai ter um problema muito grande. Então, mentir para cliente jamais. Já teve menina que falou, mas Ivan, uma cliente ficava trocando de horário toda hora. Ué, coloca regra. Fala pra ela, você quer marcar? Paga. Aí eu marco pra você um horário. Porque eu realmente não posso ficar deslocando a minha agenda, cobrando. Se a menina tá mudando muito, coloca um valor financeiro que ela vai pagar e fala pra ela, ó, tá agendado nesse horário, mas para pensar, gente. Será que essa cliente não tem um filho ou dois, não tem marido, não tem um bichinho lá e ela tá atarefada e realmente aconteceu alguma coisa? A melhor coisa que você faz é procurar entender a situação da cliente. Por quê? Uma vez que você resolve isso pra cliente, essa cliente nunca mais te larga. Nunca mais. Eu tô falando isso porque eu passei por isso na recepção mais de uma vez. Da cliente não ir e eu cobrava uma multa. Se a pessoa não fosse, ela pagava uma multa era um sinal de 5. Não dava sinal no caso, né? Ela pagava uma multa de R$5 se ela não falasse nada e faltasse sem avisar nada. Só isso daí já era suficiente. Por quê? Sabe quem que reclamava? As clientes danadinhas, que eram as clientes que faltavam. E eram as clientes que eu queria que, saísse fora. Por quê? Porque tava me dando um trabalho terrível. E as clientes que eu queria que continuassem, eram aquelas clientes que elas agendam um horário, elas cumprem, elas vão, elas chegam na hora, elas pagam direitinho. É essa cliente que a gente quer pro negócio. A gente não quer aquela cliente que fica dando dor de cabeça. É claro que é o que eu falei. Pode ser que tenha acontecido pontualmente alguma coisa. Teve uma cliente que uma vez ela faltou, ela falou assim, Ivan, eu vou pagar os R$5. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela sabe o que é? Eu tô indo no hospital levar meu marido, que ele caiu de moto, eu tô indo socorrer ele, ver o que aconteceu, eu acho que ele quebrou a perna. Gente, como que eu vou cobrar dessa menina? Como que eu vou cobrar da mulher desse jeito? Não tem a menor possibilidade. Ela tá indo resolver um negócio seríssimo. Agora, já chegou cliente, deu mandar mensagem e a mãe da menina atendeu. Oi, tudo bem? Eu falei, então, cadê a fulana de tal? Porque ela combinou um horário aqui. Ah, ela chegou da balada de madrugada, não vi nem a hora, tá dormindo até agora. Ô, gente, aí é injusto. Essa daí eu fiz questão, eu vou cobrar. Pra reagendar o seu procedimento, você vai precisar pagar um valor aí agora. E aí, se eu perceber que alguma coisa aconteceu, a cliente tá meio assim, eu peço pra ela pagar antecipadamente. A Ana tá falando, ela mencionou aqui que tá travando. Tá tudo certo aí? Ah, e aí é o seguinte, bom, se tiver tudo certo, manda aí que eu vou lendo, só pra eu saber. Então, a Luana colocou aqui o seguinte, mas essa cliente vai sumir. Tudo bem, Luana. Tudo bem de ela sumir, por quê? Porque eu que não quero cliente assim. Se a cliente não tá comprometida com ir fazer um negócio, é aquele abraço. Você não tem que querer cliente assim. Quando as pessoas falam de você escolher cliente, é isso. É esse posicionamento
que as suas clientes, elas vão falar assim, caramba, olha só, com ela o negócio é diferenciado. Eu já ouvi, sabe o quê? Na recepção, que a cliente, e eu vi pessoalmente, eu tava sentado assim na mesa, na recepção, na frente tinha um banquinho com 2 lugares, 2 meninas conversando. Ah, mas e aí, ó, eu vou chegar atrasado lá na menina de cabelo, porque lá não tem problema, mas aqui eu não posso chegar atrasado, porque senão eu tenho que pagar, eu perco o horário. Olha a diferença. Ela tava falando isso na minha frente, com a amiga dela, conversando assim na minha frente. Tinha um balcãozinho meio altinho assim, mas elas estavam ali falando. E aí o que acontece? Você vai ter que ir ajeitando as coisas para justamente não dar esses problemas. Então, ó, mentir, nem pensar. Deixa eu ver aqui, Stephanie, algumas clientes devemos demitir. Então, é exatamente isso. Lembrando, você tem que fazer o possível para entender a situação da cliente, né? Não é de cara, aconteceu um problema, eu vou demitir a cliente. Não é assim. Você tem que entender o que aconteceu, perguntar para ela, conversar, dar um voto de confiança. Será que ela não estava atarefada, que ela não teve alguma emergência de última hora? Então eu dava sempre 2 chances, até 3 chances, dependendo da cliente, dependendo quanto tempo ela estava com a gente, né? E aí depois disso, você vê que não tá indo mais, aí tudo bem, aí você deixa ir embora, que fazer o quê? Você vai empatar o horário que outra cliente, que seria realmente uma cliente que iria ali pagar, iria fazer, e vocês são provas vivas, vocês sabem o tanto que atrapalha quando a cliente falta, não avisa, fica dando esses percalços, né? Uma outra coisa que eu já vi, isso eu já vi pessoalmente, falar mal de concorrente. Olha, isso é uma coisa que joga contra você. Você vai falar mal, nossa, você viu lá, a menina fulana tá atendendo no final da rua aqui, nossa, ela acabou com a sobrancelha da outra moça, não sei o que lá e tal. Muito provavelmente, se você tá falando mal dessa outra pessoa, que ela é a sua colega de trabalho, né, a sua concorrente, ela é concorrente na sua cabeça. Na cabeça da cliente, ela é só outra pessoa que também faz sobrancelha ali, lutando ali para conseguir os clientes. E aí ela vê você falando mal, ela vai ficar com um pezinho atrás com você. Por quê? Porque é você que tá falando mal. É assim, se alguma cliente chegar e falar assim, ah, mas ó, aquela menina fez a sobrancelha, acabou, não sei o que lá, não dá corda pra esse tipo de coisa. Encerra aquela conversa ali com a pessoa, mas assim, com um jeitinho, e você sabe fazer isso com um jeitinho, você vai trazer a conversa pro lado positivo. Como? Falando assim, então, mas ó, aqui eu mexo com tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vai falar do que você faz ali. E aí isso daí vai ser sensacional. Por quê? Olha, até a Daiane falou que já teve cliente assim. Se a cliente tá falando mal, né, você dá uma pequena cortadinha ou simplesmente não corta, muda de assunto e começa a falar uma coisa, leva o assunto para coisas boas. Sabe por quê? Porque tem uma parte do que eu explico, do que eu ensino, que são os 5 sentidos dentro do estúdio de sobrancelha. Você vai construir uma memória nessa pessoa, inclusive que vai ficar muitas vezes gravada até na pele dela, no jeito que você faz o atendimento. Isso é tão profundo que essa menina, quando sentir algum cheiro de alguma coisa que você colocou lá do cheirinho, ela vai lembrar do seu atendimento. Então, ó, os 5 sentidos dentro do estúdio, quando você trabalha, só para vocês saberem mais ou menos o que é a visão, é o que ela vê, sempre organizado, é o cheiro, sempre cheiroso, com um cheirinho se possível, é o paladar, uma água ou um café para cliente, porque ela vai lembrar desse paladar, né, de quando ela fez a sobrancelha. O tato é fazer um carinho para finalizar a sobrancelha dela. Lá quando tava muito frio no estúdio, eu comprei umas mantinhas e as meninas cobriam as pernas das clientes, que elas sentiam muito frio nas pernas. Gente, isso faz uma diferença que você não tem ideia. Então, ó, e a audição que faltou, que é o 5º sentido. E o que era a audição? É uma música agradável. Uma música que, de preferência, você gosta, né? Porque é legal você fazer uma boa conexão
com as clientes que elas gostam das músicas que você gosta também. Lá eu colocava uma música um tipo de música que inclusive é a que eu ouço até hoje. É um pop internacional. Ninguém sabe a letra, é uma música legal, é uma música alegre, geralmente não tá falando nada pra baixo e tal, só que na sexta-feira, lá no estúdio, a gente criou o hábito de colocar uma música sertaneja. E aí as meninas queriam ouvir a música sertaneja, e mesmo indo muita cliente que era evangélica lá, elas gostavam elas sabiam que na sexta-feira era sertanejo. E era o dia inteiro tocando sertanejo, da hora que abria até a hora que fechava. E maravilha. Ó a Camila falando. Atendo em casa e barulhos dos vizinhos, pode oferecer fone de ouvido? Olha, se é barulho normal assim, coloca na sua casa mesmo uma música ambiente ali, ou um celular, ou liga na televisão lá, se você conseguir colocar o Spotify, se você conseguir... Eu colocava lá, pras meninas, o Spotify no celular, e às vezes eu comprei uma caixinha de som e deixava na sala de atendimento e as próprias profissionais de sobrancelha que controlavam a música. Eu não ficava mexendo. E aí já era isso. Mas não precisa exagerar, sair comprando nada. É assim, no próprio celular você coloca um som ambiente, uma música que vai ficar ali de fundo. Então esses, só para poder fazer um pormenor, né? São os cinco sentidos. Então, falar mal das concorrentes, nem pensar, mentir nem pensar. Outra coisa que normalmente eu vejo que as meninas fazem muito errado. Parceria com manicure, esteticista, cabeleireira, depiladora para divulgar o serviço. Olha o tipo de parceria que eu vejo que não funciona. Você me indica, eu te indico. E aí, essas pessoas que vão te indicar, você vai lá e faz a sua parte. Você começa a indicar ali. E aí começa as suas clientes, que são clientes ali de repente mais próximas de você, começam a ir lá. E aí, essa outra pessoa não tá vindo cliente nenhuma. Olha, não tem sentido fazer uma parceria que você só tá mandando suas clientes e você não tá ganhando nada. Não vem cliente. Gente, é melhor você pagar o procedimento e ela pagar o procedimento. Ou então uma parceria que eu vi, foi essa semana. A parceria é a seguinte, eu faço... A parceria que ela fez foi com a manicure. A manicure ia fazer a unha dela, era pé e mão. E ela ia fazer extensão de cílios na manicure. Mas extensão de cílios é muito mais caro do que fazer o pé e a mão. Se fosse pelo menos uma unha de gel, um negócio mais requintadinho. Ué, gente, desse jeito. Eu falei, olha, você vai tomar prejuízo. Só o material que você gasta é muito mais caro do que o que ela vai gastar pra fazer sua unha do pé e da mão. Não compensa. E outra coisa, a durabilidade do serviço. Então, enfim, quando você for fazer uma parceria com alguém, percebe se você tá ganhando, tá tirando proveito dessa parceria. Se você não estiver tirando proveito dessa parceria, vaza. Já fiz isso, não deu certo mesmo. A Lady tá falando que fez isso, não deu certo. Gente, quando você faz uma parceria com a outra pessoa, dependendo da situação, a pessoa vai querer que você cobre um valor específico para as clientes dela. Ela vai querer que você dê benefícios para as clientes dela, sem nem considerar o seu serviço. Tipo, como assim? Ela vai querer mandar e vai querer o quê? Uma massagem nas costas e um café também? Não, isso eu não vejo sentido. O negócio é seu, você tem as normas de como que vai funcionar, você tem o seu preço, as coisas que você cobra, você sabe quanto que você cobra nos produtos que você compra, e aí você vai deixar uma outra pessoa falar o quanto que vai ser se for as clientes dela. Senão ela não vai querer. Ué, então não faz, então não. Então cuidado quando você for fazer algum tipo de parceria. Ah, mas Ivan, não tem nenhuma parceria que é boa? Então, é o que eu tô falando, você precisa sentir, você precisa perceber se tá dando resultado. E o que é resultado, Ivan? É dinheiro no bolso. Com essa parceria, passou um mês, você avaliando, você ganhou quanto de dinheiro?
Não ganhou dinheiro? A parceria é evidente que não tá funcionando. Deixa eu ver se deixei passar alguma coisa aqui. Ó, a Luana também falou que tá com problema com parceria. Tá com problema, finaliza a parceria. Não tem dificuldade, não. Tá, agora, ó, esse daqui eu vi uma vizinha lá na casa da minha sogrinha, esses dias atrás eu fui almoçar lá. E aí, peraí que tem gente ligando aqui. E aí, eu fui, né, eu fui almoçar na casa da minha sogrinha lá e tava falando. E tinha uma moça lá que ela faz sobrancelha. Só que ela faz outros serviços também. E aí falaram assim, nossa, elas ficaram pagando. Elas pagaram pra uma menina fazer um trabalho. De divulgação. Era uma menina de uns 14, 15 anos, alguma coisa assim, pra divulgar o negócio dela. Tipo uma menina famosinha. Gente, não funcionou. Perde dinheiro, não dá certo, não funciona. Ó, o que eu já fiz lá no estúdio foi o seguinte, tinha uma menina que ela tinha muito seguidor. Eu falei, caramba, ela tem seguidor pra caramba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou presentear ela com um design com rena, que na época era R$50, 50 ou 60, eu não me lembro bem, e ela não ia pagar. E ela ia fazer e ia postar na rede social dela. E aí eu fiz isso durante um mês. Aí eu falei pra ela, ó, outra coisa. Cada menina que você fizer, que você indicar, a menina ganha 50% de desconto. Só que ela tem que falar que foi indicação sua. Pra que isso? Pra eu saber quem foi a menina. Gente, não vinha menina nenhuma. Não vinha menina que era mesmo ela tendo um monte de gente no perfil dela. Por quê? Porque as pessoas que ela tinha no perfil não eram o público lá do estúdio. Não eram pessoas da cidade. Não eram pessoas que iriam fazer as sobrancelhas. Então não tinha nenhum sentido, zero sentido. Ah, mas Ivan, como que eu vou fazer? Se você vê uma pessoa que é famosa na cidade e você quer pagar, pergunta pra ela, o seu público é da cidade? Ela tem como te mandar um print de quantas pessoas tem, como que é o público dela. Porque se não... tá falhando que tem gente tentando me ligar. Se não for da cidade o público, não tem sentido. Mas que caramba. Pode ser que eu tenha que entrar aqui, vou ver. Se aparecer a mensagem, eu vou entrar aqui no WhatsApp, porque tem gente querendo falar aqui. Só pra me falar, pelo amor de Deus, eu tô no meio de uma live importante e eu tenho menos de 20 minutos para abordar todos os assuntos. Então, pagar famosinha da cidade só se você tiver certeza que vai converter, caso contrário, não funciona. Dá design de sobrancelha e rena para pessoa divulgar o seu trabalho, você pode fazer e acompanha. Vê em 30 dias. Se não virar em 30 dias, ó, fala pra ela, ó, agora vai ser pago, tá? Encerra a parceria com jeitinho, gente, com jeitinho. Se vocês são as pessoas que têm aquele jeitinho pra falar com as clientes de vocês. Outra coisa, aqui tem as duas coisas que é do pessoalmente, a gente entra no lista de transmissão. Se você pegou e fez, ó, fazer uma lista de transmissão com as suas clientes é uma coisa positiva, certo? Agora, fazer uma lista de transmissão e ficar aborrecendo as pessoas todos os dias, gente, não vai ficar nenhuma pessoa. A pessoa tem que entender que tem um benefício para ela ficar naquela lista de transmissão, naquele grupo. Então, normalmente eu percebo que as pessoas trabalham isso de forma errada. Trabalho errado. Você não tem que ficar fazendo a pessoa perder tempo. Você só fala nessa lista de transmissão, você só manda alguma coisa, se for uma coisa boa para quem? Para cliente. Para cliente, aí você manda. Sabe quando você precisa de uma modelo? Aí você pode mandar na lista de transmissão. Sabe quando você vai começar a fazer um serviço lá e você quer ver como que vai ser? É na lista de transmissão. Essa é uma lista que você vai beneficiar essas meninas, vai dar alguma coisa a mais pelo fato delas estarem ali acompanhando vocês. Elas estão na sua lista de transmissão, então beneficia essa pessoa, entendeu?
E a última coisa que tem nesse negócio que é o, vamos dizer assim, o físico, que normalmente você faz no seu estúdio, é não fazer nada. Gente, tem algumas meninas que eu não sei o porquê exatamente, mas não faz nada, fica o dia inteiro rolando o feed do Instagram, nenhuma ação de venda. Não faz ação de venda, não faz nada. E o que acontece? Você começa a perder o apoio das pessoas que você tinha. Ó, bem ou mal, você acaba sempre tendo o apoio de alguém. Pode ser uma mãe, um tio, um primo, um marido, namorado, qualquer pessoa. Se você não tem nenhum apoio de ninguém, então você tem que conseguir cliente, porque senão a conta não fecha, a conta não vai se pagar. Porque como que você vai fazer para pagar? Água, luz, aluguel, se tiver um aluguel, despesa do mês, internet. Então normalmente você conta com alguma ajuda. Sabe qual que é o problema? É que você entra naquele lance de querer fazer curso. Aí você vai fazer curso de design de sobrancelha. Aí a sua professora fala que o top do momento é o design com a rena tecnológica não sei do que. Aí você vai pagar uma especialização. Essa mesma professora já te vende. Aí depois que você terminou o curso, ao invés de ganhar dinheiro, ela fala de uma técnica que é de micro, ou de micropigmentação, ou de microblending, que você vai fazer, que as clientes piram, que dá pra você cobrar R$600, e aí você enche os seus olhos, aí você vai lá para aquela pessoa, que é a que tá te ajudando financeiramente, me empresta, é 1.000, é 2, é 5, mais o material, tal. A pessoa vai lá e pum, empresta. Por quê? Porque você tá dando sua palavra que agora vai. Agora o negócio deslancha. Agora vai funcionar. E aí no final das contas, o que acontece? Nada. Por quê? Porque não tem uma ação de venda. Se você não sabe vender um serviço de design de sobrancelha, que é de 20 a 30 reais, como que você vai vender um serviço caro? A lógica é a mesma. Só que vender o serviço mais barato, você tem como usar comparativos que a pessoa não tem como não querer. Porque fala assim, peraí, dentro da área de estética no geral, o design de sobrancelha é o procedimento mais barato que tem, gente. Então, geralmente procedimentos estéticos, eles custam mais de 100 reais. Agora ela não vai fazer a sobrancelha, mostra aquele antes e depois pra ela, que deu uma diferença, que a pessoa rejuvenesceu. Por quê? Porque aí você pode oferecer rejuvenescimento. Ah, mas são todos os casos? Não, mas olha só essa cliente. Você pode oferecer pra ela velocidade, pra ela estar pronta pra ir pro trabalho. Ela tá querendo dormir mais 5 minutos. Por quê? Porque ela tem filho, ela tem marido, ela tem cachorro, ela tem serviço pra cuidar, depois que voltar vai ter que arrumar a casa. Ela não tem tempo de mexer na sobrancelha. Você mexe pra ela. E aí você fala pra ela que ela economiza tempo. Economiza tempo. Outra coisa, então é o seguinte, essa parte é a parte que eu ia falar com vocês do que pessoalmente acontece. Agora a Luana entrou no seguinte, eu demoro pra postar. Vamos conversar um pouco sobre o Instagram, as coisas erradas que você pode estar fazendo, porque a gente tem aí mais ou menos uns 10 minutos e eu quero passar por esses assuntos aqui. A gente vai falar sobre Instagram com mais profundidade, mas agora eu quero falar para vocês o seguinte, o que vocês precisam parar de fazer nesse momento? Postar agenda aberta no Instagram, postar tabela de preço no Instagram, postar horário livre no Instagram para cliente agendar, sorteio quando você faz sorteio pelo Instagram por sua conta. Esse daí, dependendo de como que se as pessoas que estão participando, elas são da sua cidade, se tem um motivo, aí é legal. Deixa eu dar só o outro. Sorteio em parceria. Tipo, você se junta com aquela manicure, se junta com a menina dos doces, faz uma cesta para cliente e aí é uma parceria de quem entrar no perfil, quem vê. Gente, quando você faz uma ação de venda, lembra, o objetivo é ganhar, é vender. É vender. O sorteio, se a pessoa vai ganhar alguma coisa e não tá pagando nada, fazendo nada, você não tá ganhando inteligência do negócio, isso pode ser um problema.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que vocês estão... Rolo de jade é bobagem, então. Olha, eu não sei o que é o rolo de jade. Tudo que você fizer na cliente, que é alguma coisa a mais, um serviço a mais que você pode entregar, ele não é bobagem. Eu tô falando pra vocês algumas coisas que normalmente as meninas usam de uma maneira incorreta, né? Mas eu não sei o que é o rolo de jade. Aí a Luana falou que é importante. Reconstrução da sobrancelha é um serviço... reconstrução é um serviço de top de linha. É igual o spa de sobrancelha. É um serviço que você cobra mais caro. O serviço de design de sobrancelha tem várias variações. A pessoa vai entrar pelo design de sobrancelha personalizado. Nunca chama de simples. Chama de design personalizado ou de outro nome, mas de simples não. Quando ela entra pelo design, depois você pode falar para ela, olha, eu tenho aqui um spa de sobrancelha. E aí você vai ver, mas Ivone, eu não tenho spa ainda, eu não tenho como fazer isso. Tudo bem, mas vai ter um momento que você vai ter. Começou com sobrancelha, depois você tem variações. A reconstrução é uma dessas coisas. É uma coisa que você dentro de sobrancelha consegue oferecer. Ivone, uma cliente minha foi em outro profissional fazer as sobrancelhas. Depois voltou para mim, dizendo que não gostou do resultado. O que eu devo fazer numa situação dessas? Falar para ela, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Diane, aconteceu isso na recepção comigo. E as meninas, elas tinham uma resistência maior de conversar comigo. Elas conversavam mais com a profissional que tava colocando a mão na cara dela. A cliente falou bem assim pra mim. Então, menino, sabe o que acontece? Eu tô pagando aqui no design de sobrancelha com rena R$60. E aí, tá bom, eu amo o serviço que eu faço aqui. Só que teve um dia que eu tava em São Paulo, num estúdio super chique, luxuoso. E o que acontece? Eu fui fazer lá. E lá era R$100. Eu nunca mais volto. A menina começou a colocar a mão na minha cara. Eu não gostei do atendimento. Nossa, aqui... Aí ela começou a fazer o comparativo falando. O que eu vou falar para essa cliente? A cliente tem todo o direito de saber se tem um profissional lá que tá melhor do que você. O que você tem que fazer? Não deixar isso acontecer. Você está reagendando as suas clientes? A sua cliente não vai ter tempo de ficar procurando designer de sobrancelha por aí não, gente. Agora, se você deixar ela soltinha, a concorrente chama, fala com a amiga chama ela deixa de ir com você porque não está reagendada, ela não tem nenhum compromisso com você mesmo, e aí acaba passando batido. Então, cuidado com o reagendamento. Tem que deixar a cliente reagendada. Reagenda essa cliente. Isso vai ajudar. Deixa eu tomar uma aguinha. O rolo de jade é um rolo para massagem. Eu particularmente acho tudo que vai ser pro relaxamento da cliente, eu acho vantajoso. Por quê? Porque você pode falar, a gente finalizou o seu procedimento, agora eu vou fazer uma massagem pra você ir embora, mas assim, pra você ficar bem relaxadinha, aí você fala com o seu jeitinho. E veja bem, se o seu jeitinho é mais bruto, também não tem problema, a cliente vai amar você do jeito que você é. Você só não pode fingir ser uma pessoa que você não é, porque você não vai conseguir sustentar isso e a cliente logo vai embora. Eu faço reconstrução, não sei divulgar, então... É o que eu tô falando. Primeiro tem que aprender a vender o design de sobrancelha. E depois as variações. Amei o spa. O que você acha de trabalhar em 2 nichos, sobrancelha e depilação? Aí você não é especialista nem em uma coisa nem em outra. Veja bem. Eu não tô dizendo pra você que é ruim ou é bom. Eu tô dizendo pra você que, segundo a percepção das pessoas, das suas clientes... É muito improvável que se ela precisar de uma especialista em sobrancelha, ela vai falar com você. Por quê? Porque você não faz só sobrancelha. Você faz sobrancelha e depilação. A minha recomendação sempre é: escolhe um nicho e segue nele. No caso, escolhe o nicho de sobrancelha. Por quê? O custo é muito bom. É muito barato trabalhar com sobrancelha. Vocês, se a gente parar para analisar, você precisa de um kit muito barato.
Você não precisa de carrinho de apoio, mas Ivan, se você ir lá e comprar um kit de sobrancelha, assim, ó, bem, sabe, sem nada, só aquele kitzinho lá, bem basiquinho. Você pegar essa cliente, sentar no sofá da sua casa, você faz a sobrancelha dela. Agora, depilação dá? Não dá. Você tem que comprar cera, você tem que esquentar essa cera, você tem que ter cuidado com a higiene não sei do que, você tem que ter luva, touca. Mas sobrancelha também precisa. Só que é bem menos coisa. Então, se você vai escolher alguma coisa, minha recomendação é sobrancelha. Fiz todos os cursos, comprei tudo para começar a trabalhar, mas não tenho nenhuma cliente. Observação. Vou começar a trabalhar a domicílio, o que faço para iniciar bem? Cobro o dobro do valor. Se vai começar a trabalhar a domicílio, o que é uma boa coisa para se fazer? Se o design de sobrancelha na sua casa é 20, a domicílio é 40. Por quê? Porque você não consegue dar conta de atender o tanto de cliente que, vamos dizer assim, vai te dar o resultado financeiro. Por quê? Se você não colocar regra clara, deixa eu te falar o que vai acontecer. Quando você for fazer esse atendimento a domicílio, a cliente vai te enrolar. Ela vai falar, não, pera só um momentinho, porque eu tenho que ver o meu filho. Pera só um momentinho, porque eu vou dar comida pro meu cachorro. Pera só um momentinho, porque eu vou fazer não sei o quê. Pera só que eu tô terminando aqui de limpar a cama. Pera só, daqui a pouco ela chama você pra lavar a louça. Não, você não vai conseguir fazer os atendimentos, a quantidade que é preciso para se sustentar, para pagar as suas contas. Se não tiver uma coisa, se o valor não for o valor mais certo e se você não tiver regra para atendimento. Chegou, se em 5 minutos ou se em 10 minutos você não tiver pronta para eu começar a fazer a sobrancelha, você perde o atendimento. Acabou, simples assim. A Aline perguntou como conquistar cliente. Eu vou gravar uma aula falando sobre as ações de venda. Posto todos os dias, ninguém agenda. É porque as pessoas que devem estar no seu Instagram não são as pessoas que vão ver o seu conteúdo. É tipo assim, você vai lá, postou. Se no seu perfil tem uma porrada de mina que é designer de sobrancelha, você fez um monte de coisa errada, seguiu um monte de gente, fez um negócio, que é outras coisas que eu ia falar. Mas agora também não dá tempo, né? Mas a gente volta no próximo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que dar um recado aqui rapidinho, antes de continuar lendo. A nossa próxima aula, eu vou marcar com vocês, segunda-feira, 18 horas. Vou até escrever aqui, segunda, 18 horas. Certo? Segunda-feira, 18 horas. E aí, a gente vai começar a falar do Instagram, que eu percebo que vocês querem muito conversar sobre isso e várias dúvidas que vocês têm são sobre o Instagram. O pessoal falando, sei bem como é verdade. Quando eu tava falando do atendimento a domicílio e das outras coisas, né? Comecei a trabalhar com extensão de cílios e minhas clientes pediram para começar com sobrancelhas também. Elas já saem prontas. Mas olha o perigo. Por quê? Tem uma moça que é daqui de perto. Eu não vou identificar e falar. Ela começou com unha. Depois de unha, as clientes pediram massagem. Resumo da história que eu não vou ter tempo para falar tudo. Ela tá fazendo cabelo, unha da mão, unha do pé, massagem modeladora, cílios, sobrancelha. Quem que vai procurar? É claro que a cliente sai pronta de lá. Mas a cliente que está procurando uma pessoa para cuidar dela, que é especialista naquilo, não vai procurar. Infelizmente, aí isso daí é um ponto negativo para quando você começa a fazer muitas coisas. Inclusive, dos cílios e da sobrancelha, o meu ponto ainda vai ser a sobrancelha. Por quê? Porque o gasto com cílio é alto, né? E aí você vai ficar dando o procedimento até você acertar um jeito de fazer com a cliente. E assim, gente, veja bem, o que você precisa fazer? Começar. O começo com sobrancelha, ele é só o começo. Depois disso, você consegue ir evoluindo e atendendo alguma outra coisa que você queira. Não é um negócio completamente engessado, né? Então, porque a Andresa falou, mas eu consigo conciliar as duas coisas. Então, maravilha. Então, tudo bem. Agora, se concentra, coloca mais da sua energia do que te dá mais retorno financeiro.
Ó, tem 30 segundos para acabar, 28 agora, porque só trabalho com horário marcado. Nossa, é o melhor dos mundos. Sempre vocês devem trabalhar com horário marcado. Então, ó, quem tá aí e não respondeu a pesquisa, entra lá e responde para concorrer à mentoria que tá top.